Olá, quarto ano, bom dia, tudo bem? Vamos abrir aí então nosso livro de português na página 146 e 147. Hoje a gente vai ver um texto informativo, ou seja, que traz uma informação. Ele vai ensinar a gente sobre alguma coisa. O título desse texto é Por que as lagartixas perdem o rabo? Ó, uma curiosidade aqui nesse texto. Normalmente eu ouço muitas pessoas falarem largatixa. Não é largatixa, é lagartixa, tá? Larga é de larga, larga lá. O animal não é largatixa, é lagartixa, certo? Então vamos lá, gente. Eu vou fazer a leitura desse texto, mas eu queria que antes de vocês me ouvirem fazendo essa leitura, vocês dessem pause aí nesse vídeo e tentassem fazer a leitura sozinhos, certo? Depois vocês voltam aqui para ouvir eu lendo. Assim, gente, nós temos que produzir um texto, tá? Já vou contar isso para vocês, que a gente vai ter que fazer uma produção textual. A gente fez na aula passada 3 frases, né, com a utilização da vírgula, conforme a gente está aprendendo. Mas eu vou ler mais um texto para a gente ter exemplos e ver mais ou menos como que é uma estrutura de um texto. A gente vai fazer na próxima aula uma produção, nem que seja do final de um texto, certo? Então, vamos lá, vem comigo, que eu vou fazer essa leitura aqui desse texto informativo que a gente vai descobrir por que as lagartixas soltam o rabo. Você já viu uma lagartixa cotó? Isso é, sem rabo ou só com um pedaço dele? Estranho, não é mesmo? Será que ela nasceu assim com defeito de fabricação? Com certeza não. O filhote de lagartixa sai do ovo com o rabo inteiro. Na natureza, os animais têm formas diferentes para se proteger e escapar dos predadores. Alguns adquirem a cor do ambiente, uns têm espinhos, outros veneno. Há ainda os que podem partir por vontade própria uma parte do corpo para escapar do perigo, como as lagartixas. As lagartixas são um tipo de lagarto, e os lagartos pertencem ao grupo dos répteis, junto com as cobras, as tartarugas e os jacarés. Acontece que só os lagartos, alguns deles, são capazes de desprender um pedaço do rabo. Esse processo se chama autonomia. Auto, de voluntário, próprio, né? Voluntário próprio, tomia de partir, cortar, ou seja, cortar o rabo voluntariamente. E significa partir ou quebrar por vontade própria, uma parte do corpo. A autonomia ocorre em alguns animais, como insetos, crustáceos ou répteis, mas nem sempre a parte que se pode partir é a mesma. Com a lagartixa, como isso se dá na cauda, nome que os cientistas dão para qualquer rabo de animal, chamamos de autonomia caudal. A quebra do rabo da lagartixa só acontece porque elas, por natureza, têm a cauda apta a quebrar. É assim, em algum dos ossos que formam a cauda da lagartixa, existe um ponto onde pode ocorrer um tipo de fratura. Caso ela faça uma força naquele ponto, o rabo se parte ali e solta. Trata-se de um tipo de estratégia de defesa usada para momentos de perigo. Aves, gambás, gatos e cobras são alguns dos animais que gostam de comer lagartixas. Portanto, a primeira coisa que ela faz quando se sente ameaçada por um desses predadores é correr para algum abrigo e fugir deles. Se isso não dá certo e o predador consegue alcançá-la e tenta capturá-la, a lagartixa simplesmente solta a cauda. Quando ela faz isso, o pedaço de rabo solto fica se mexendo de um lado para o outro por alguns segundos. Esse movimento do rabo atrai a atenção do predador, que fica olhando e tentando pegar o pedaço saltitante da cauda. Com o predador distraído, a lagartixa aproveita para correr e salvar a sua vida. É claro que nem sempre essa estratégia funciona, e muitas lagartixas acabam virando almoço de outros animais. Mas e depois? Será que ela fica com o rabo cotó para sempre? Ou a cauda cresce de novo? E se crescer, pode se quebrar novamente? Com o tempo, aquele pedaço de cauda vai crescendo de novo, se regenerando. Só que a nova cauda, depois de regenerada, não é mais a mesma.
Seu interior não é mais feito de osso, porque as vértebras não se regeneram, e sim de um outro tipo de tecido cartilaginoso, que não terá mais aqueles pontos de quebra. Além disso, o novo pedaço tem um tamanho menor que o pedaço original. Se a lagartixa se meter em apuros e precisar soltar a cauda de novo, o corte só poderá acontecer naquele pedaço da cauda que sobrou quando ela escapou do predador da outra vez, porque lá ainda existem aqueles pontos que podem se quebrar. Ao fazer uma nova autonomia, ela perderá mais um pedaço da cauda verdadeira, além daquele pedaço que havia regenerado. Ou seja, a cada autonomia, o rabo da lagartixa será mais curto. Por isso, não devemos fazê-la perder sua cauda à toa, só por brincadeira, pois estaremos tirando dela uma chance de usar essa estratégia com um predador de verdade e, com isso, salvar a sua vida. Lembre-se, sempre que você encontrar uma lagartixa cotó ou com um rabinho muito pequeno, pode ter certeza de que ela escapou de ser lanche de alguém. Então, olha só, gente, que interessante. A lagartixa tá lá na parede, tranquilinha, vem um gato. Olha para ela, fala, tá aí meu almoço. Quando ele vai pegar a lagartixa, o que ela faz? Solta o rabo dela e o rabo fica se mexendo. O gato vê aquele negocinho se mexendo, ele vai para cima do rabo. E ela foge, tá? Então, gente, ela solta o rabo para se defender. Só isso. E o que acontece? Esse rabo que é solto, fica lá no chão, ele se mexe por um tempo, depois para e tá lá um rabo. Ele não tem uma vida própria. A lagartixa fica com aquele cotozinho, né? Um rabinho cotoco. Esse cotoco vai crescendo, só que ele cresce um pedaço só. Cada vez que a lagartixa usa dessa estratégia, o rabo da lagartixa fica menor. Por isso que ele fala assim, não vamos ficar fazendo ela perder o rabo só por diversão, pra gente ver o rabinho dela. Porque é muito ruim com o bichinho, né? Depois ele vai precisar fazer isso e só vai ter um tiquinho assim pra soltar, ó. Porque a primeira vez que ele solta o rabo, solta um ticão, quase que o rabo inteiro. Depois vai diminuindo. E quanto menorzinho o tamanho do rabo que ele solta, menos atenção esse rabinho dá para o animal que vai caçar a lagartixa. Por exemplo, se um gato vai pegar a lagartixa e a lagartixa solta o rabo, se for um pedaço grandão lá se mexendo, vai chamar bastante atenção do gato. O gato pode ficar lá caçando o rabo e a lagartixa sumir. Mas se for só um pedacinho bem pequenininho, talvez nem chame tanta atenção do gato e ele vai atrás da lagartixa, certo? Então, vocês vão responder para mim aí a página 148 e a 149. Mas a 140, ó, essa aqui é 148 e essa é 149, mas só aqui em cima, aqui embaixo não, já é outro assunto, tá? Então, a gente vai fazer só o exercício, até o exercício 3 da 149, certinho? Um beijo para vocês, não esquece das fotos.